E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Concretando e Agregando. O meu nome é César Bertola, sou engenheiro civil e atuo na área de concreto e agregado. E hoje vamos falar sobre o último tema referente ao MCC, material componente do concreto, que é o aditivo. Então, vamos lá! Mas antes de começarmos, você deu uma olhada nos nossos vídeos anteriores? Falamos sobre areia, suas características, especificações e combinações. Falamos sobre agregado graúdo. Tem agregado que pode ser utilizado até em concreto, onde temos aparelhos radioativos. Falamos também sobre o cimento, característica, cor, especificações e cristalização. E o último falamos sobre a água. Foi muito bacana falar sobre o item água. Então, pessoal, vamos começar! Então, antes de começarmos o tema, gostaria de fazer um agradecimento ao engenheiro Hideo Uchida. Ele fez a contribuição de um trabalho onde somou muito para realizarmos essa etapa. Então, Hideo, muito obrigado, um grande abraço e tudo de bom. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre os aditivos. O aditivo é tão antigo quanto o cimento. Os romanos, os incas já utilizavam, para vocês terem uma ideia. Adicionavam clara de ovo, banha, sangue, leite ao cimento. Tudo isso para facilitar a trabalhabilidade do produto que seria executado. Porque o concreto em si, ele tem uma determinada aspereza, uma certa coesão. Então, os antigos já descobriram essa atividade dos aditivos da época. E quando Joseph, lembra do Joseph? Cimento Portland, patenteamento do cimento Portland, ilha de Portland. Falamos lá no item cimento. Daquela época para cá, os aditivos evoluíram bastante. E hoje são imprescindíveis para a dosagem do concreto. Então, como utilizar o aditivo? O aditivo normalmente é utilizado sempre em litros, mas pode ser utilizado também em quilos, sem problema nenhum. Normalmente ele vem em tambores de 200 litros, metálicos ou plásticos, ou em bombonas de 1000 litros. Dê uma olhadinha aqui na figura. Quando você faz a dosagem do aditivo, normalmente em relação ao peso de cimento. Então, por exemplo, 0,6%, 0,7%, 0,8% e assim por diante. Nas tabelas de dosagem de laboratório e na usina, normalmente é sempre em litros. Então você vai ver lá 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros por metro cúbico. Então fica fácil trabalhar, tanto na usina como na obra. Ok? Se vamos falar sobre o aditivo, vamos falar quais as matérias-primas utilizadas para fazer o aditivo. Por exemplo, no passado, foi utilizado muito um material derivado do processo da cana-de-açúcar. Depois surgiu aditivos que têm a matéria-prima derivada da extração da celulose da madeira. Mais modernamente são utilizados aditivos que são derivados de petróleo. A construção civil sempre utilizou materiais derivados da indústria. E o aditivo foi um deles. Mas os aditivos eles são normalizados, testados e podem ser utilizados normalmente e vieram para ficar. Então não existe nenhum receio, não existe nenhum problema em utilizar aditivos. E hoje praticamente todas as fornecedoras de concreto utilizam aditivo. Bom, como agem os aditivos? No concreto, existem os polos negativos e positivos. Dê uma olhadinha aqui nessa figura, muito bacana, muito ilustrativa. Quando você tem polos negativos e positivos, qual é a tendência de se atraírem? Quando você coloca o aditivo, ele cria uma envoltória de sinais negativos. Então, quando você tem polos negativos, as partículas se repelem. Quando elas se repelem, elas se distanciam.
Então, surge no concreto a famosa melhoria da trabalhabilidade. Então é isso, gente. Tem um pouco de química, um pouco de física aí no meio, eu não sou muito bom nisso, mas tentei dar uma ideia de como funciona o aditivo. Mas falando sobre aditivo, para que serve o aditivo? Dar melhor trabalhabilidade com redução de água, otimizando as formulações. Permite ter um concreto mais impermeável. Ajuda ou acelera o início e final de pega. Melhora a fluidez, onde você precisa de concretos de fácil aplicação. Existe uma gama muito grande de aditivos. Dê uma olhadinha aqui do lado. Vamos falar os mais importantes, claro, senão precisaríamos de 2, 3 vídeos e não é o objetivo no caso aqui. Então vamos começar pelos aditivos plastificantes. Eu vou colocar aqui também uma tabelinha onde diz os tipos de aditivos e suas economias e suas atuações. Então voltando, o plastificante, o próprio nome diz, plastifica. O aditivo plastificante não tem característica de retardamento. Então, ele pode ser utilizado normalmente. E ele trabalha com uma certa plasticidade, que normalmente são as tabelas das usinas. Quando você parte para o superplastificante, é um aditivo que foi desenvolvido para melhorar a trabalhabilidade. Dê uma olhadinha aqui na tabelinha. Você pode utilizar esse superplastificante com uma economia maior de água. Porque o objetivo dos aditivos é redução de água com mesma trabalhabilidade, sem alterar as características do produto concreto. Então, o super ele te dá um SNAP maior do que o plastificante. Nós temos agora os aditivos retardadores. Os aditivos retardadores têm o objetivo de retardar o início e final de pega. Então, te dá uma certa facilidade na trabalhabilidade do concreto ao longo de um determinado tempo. São utilizados em regiões onde a temperatura é muito alta, ou você precise de um concreto de longa distância. Isso ajuda bastante. Nós temos agora os aceleradores, que eles trabalham ao contrário dos retardadores. Eles aceleram a resistência para as baixas idades, 1 dia, 2 dias e outras. Só que aos 28 dias, ele dá uma resistência um pouquinho menor do que se fosse um concreto com aditivo normal plastificante ou superplastificante. Na minha época que eu trabalhava no departamento técnico, não recomendava o acelerador de pega, porque ele dá uma falsa resistência. Porque normalmente acontece assim, o cliente liga, olha, preciso de um concreto para calçada ou para piso com acelerador. Aí o cara da usina pergunta, mas para que você precisa de um acelerador? Não, é que eu tenho urgência de entrar com o caminhão, passar em cima da calçada com o carro e eu preciso ter uma dureza que resista a isso. Então, o acelerador ele dá uma resistência. Só que essa resistência ele é um pouco fictícia. Porque o concreto ele pega no máximo a resistência a 28 dias. Então, lá na baixa idade, ele está fresquinho ainda. Então, o cliente precisa ser bem instruído para tomar cuidado com esse detalhe. E agora vamos para o último aditivo, que é o incorporador de ar, muito utilizado para concreto e argamassa. O incorporador de ar, dê uma olhadinha aqui na figurinha, ele proporciona microbolhas no concreto. E essas microbolhas funcionam como se fossem bolinhas de rolemã. Aumenta a trabalhabilidade do concreto. Mas é um aditivo que precisa prestar um pouco atenção, porque se você colocar muito ar, você vai ter problema de durabilidade e resistência no concreto. Então é um aditivo que pode ser utilizado, mas com muita cautela. Seria interessante sempre ter o acompanhamento de um técnico para a dosagem deste aditivo. Mas como eu faço na prática para proporcionar essas microbolhas no concreto? Eu já fiz assim e deu certo. Então você coloca um pouco de água do traço na frente da betoneira, coloca uma certa quantidade de pedra e coloca o aditivo. E bate por uns 3, 4 minutos. Então essa agitação vai começar a produzir as microbolhas. E aí depois você lança a carga conforme o descarregamento normal da usina.
Então é uma medida que funciona e dá certo. Então, gente, esses são os aditivos que nós falamos. Então agora vamos falar sobre uma composição de dois aditivos, que são utilizados muito no concreto autoadensável. Concreto muito moderno e muito utilizado hoje. São a utilização de dois aditivos. O primeiro aditivo utilizado na usina e o segundo utilizado na obra. Então o primeiro aditivo é um plastificante que você trabalha com ele com slump 10, mais ou menos 2 centímetros. O caminhão vai até a obra, verificada a trabalhabilidade e o slump. Depois é adicionado o segundo aditivo, que é um super plastificante, onde a fluidez é a que mede a trabalhabilidade. Então quando você adiciona um aditivo, o concreto fica com uma fluidez muito grande, que hoje em dia é medido pelo flow. Então esse flow dá um diâmetro de 500 a 600 milímetros. Então o que acontece? Quando você adiciona o superplastificante, torna o concreto fluido, é bombeado. Um caminhão descarrega entre 4 e 6 minutos aproximadamente um volume de 5, 6 metros cúbicos. Só que existe um ponto importante aí. A parte operacional tem que estar muito bem engrenada. Porque a partir do momento que você adiciona o super, você tem um tempo de descarga entre 50 e 60 minutos. Ou seja, você tem que descarregar o caminhão nesse prazo. Porque após isso, o concreto começa a retornar ao slump inicial. E aí você começa a perder trabalhabilidade. E não é o desejado, não é o objetivo do concreto autoadensável. Então a logística tem que ser muito bem feita, a continuidade tem que ser muito bem feita. Tanto o rapaz que coloca o aditivo, o motorista do caminhão, o operador de bomba e a obra para fazer a aplicação do concreto. É muito importante olhar esse detalhe. Não pode faltar caminhão, não pode faltar aditivo, nada pode acontecer para dar certo. Esse concreto autoadensável está sendo muito utilizado em paredes onde você tem espessura muito fina, ou em indústrias de pré-fabricados, onde você lança o concreto no início da forma e ele flui até o final da forma com um preenchimento fantástico e sem problemas. Então era isso, gente. Falamos sobre os principais aditivos e essa combinação de dois aditivos, plastificante e superplastificante. Se vocês gostaram, deixe seu like, faça sua inscrição, clique no sininho e todos, para que vocês possam ver novos vídeos quando lançaremos. No próximo vídeo falaremos sobre o fator água-cimento. Depois do fator água-cimento falaremos sobre o FCK. 3 letrinhas muito importantes no concreto. Até breve, um grande abraço e tchau!